Deus em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero ler somente um versículo com você, porque nós vamos ler outros versículos. 1 Coríntios 12. Eu tenho trazido para a igreja uma série de ministrações sobre Deus equipando a igreja. Deus equipou a igreja. Deus deu poder para a igreja. Fale comigo, poder para a igreja. Meu irmão, não é possível que um lugar estranho as pessoas derramem sangue de galinha, sangue de bode, e ali eles vejam manifestação de poder. Não é possível que Deus não deu para a igreja algo maior. É impossível isso. Deus deu para a igreja algo muito maior. Muito maior. E nós temos que entender o que é isso. E nós estamos sendo ministrados sobre esse poder que o Senhor deu à igreja. Ele equipou a igreja para esses dias, para esses momentos. E hoje eu vou falar sobre dons de línguas. E se você ainda não foi batizado com línguas, vai ser hoje em nome de Jesus. Vou te explicar como isso acontece e você definitivamente vai entender isso. Porque tem muita gente bloqueada aqui. Tem muita gente bloqueada que não consegue e você vai entender hoje como é que isso funciona. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimentos de Espírito. A um, variedades de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. Ou profetas? Ele está esperando a resposta, não. São todos mestres? Não. Operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todos? Também não. Entretanto, procurai, vamos ler juntos o versículo 31? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Fale para o teu irmão, procure com zelo os melhores dons. Fala para outro irmão, procure com zelo os melhores dons. Amém? Pode se assentar. Eu vou orar por você mesmo sentado. Amado Deus, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui porque o Senhor disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria aqui. E nós estamos reunidos aqui em Teu nome. E queremos pedir que nesta noite o Senhor nos leve a algo novo. Algo que nós precisamos, porque Tu és o cabeça desse corpo. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento. Enche o nosso coração com uma revelação que venha do alto. E quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda resistência que possa ter no nosso coração. Meu irmão, eu te convido a fazer uma oração agora. Fale para Deus, Senhor, tira as resistências do meu coração. Fale isso para Deus, você,
Aí você com Deus, fale, Senhor, tira as resistências do meu coração. Senhor, nós viemos aqui porque nós te amamos. Nós viemos aqui porque nós queremos mais do Senhor. Então, enche-nos com a tua direção, enche-nos com a tua revelação, enche-nos com a tua graça, enche-nos com o teu amor, enche-nos com o teu poder. Faz essa obra nessa noite, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o dom de línguas hoje. Vamos falar um pouquinho sobre essa manifestação. Tem como, eu não pedi, mas será que tem como colocar a relação dos dons? Nós temos falado sobre os dons espirituais. Vamos rever algumas coisas, porque já que nós estamos estudando sobre os dons, é importante nós nos lembrarmos das coisas. Eu li nessa semana, em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu não canso de falar algumas coisas várias vezes, porque isso é para reforçar o conhecimento. Nós temos que escutar algumas coisas várias vezes para que isso se torne uma verdade em nós, a palavra de Deus se torne uma verdade em nós, e a gente possa passar pelos momentos difíceis aí da vida com essas verdades. Bom, uma das coisas que nós temos aprendido é que quando fala aqui no versículo 1 do capítulo 12, para nós não sermos ignorantes, está dizendo, já aprendemos isso, o apóstolo Paulo não está dizendo que você vai ser uma pessoa ignorante, de que, eu não conheço, eu não quero saber, eu estou ignorando esse dom. Não, nem passa pela cabeça do apóstolo Paulo. O dia que você chegar no céu, você vai conversar com ele, você vai ver. Nem passa pela cabeça do apóstolo Paulo você ignorar os dons. O que ele está dizendo é que nós podemos ter um conceito errado dos dons. Nós podemos pensar uma coisa e é outra. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, eu fui receber um treinamento em Águas de Lindóia. Eu fiquei 2 ou 3 semanas, não me lembro bem, em Águas de Lindóia, fazendo um treinamento. E quando eu cheguei, eu fiquei lá, não podia voltar para Araraquara, eu fui numa igreja lá, não vou ficar falando o nome de igreja, mas eu fui numa igreja. E eu fui assistir o culto naquela igreja. E quando acabou o culto, as pessoas perguntaram, né, quem que não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo? Eu já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, mas eu não fui para frente. E aí o pastor falou, se você não foi batizado com o Espírito Santo, se você não tem dons de línguas, olha o que foi falado, dons de línguas, você não é salvo. E eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, eu orava em línguas, mas eu falei, de onde saiu isso? Então talvez você possa ter até um conceito errado, de que você precisa orar em línguas para ser salvo. E você viu que eu acabei de ler o apóstolo Paulo falando, são todos que vão orar em línguas? Não. A nossa resposta é não. São todos profetas? Não. São todos apóstolos? Não. Então, uma coisa é a manifestação do dom, a outra coisa é a salvação. Nós somos salvos pela graça. Amém? Pelo que você é salvo? Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois? Não é pelo batismo de línguas, é pela graça. Quando você resolveu declarar Jesus como teu Salvador, você foi salvo. Amém? Amém? Você foi salvo. E nós fomos salvos pela graça. Isso não é por obras, porque se for por obras, nós vamos nos gloriar. Vou chegar no céu e vou falar, ei Jesus, cheguei aqui porque sou eu, hein? Você viu? Eu que te aceitei. E Jesus vai falar, você não. Se eu não tivesse me revelado a você, você não teria me aceito. Fui eu que me revelei para você. Fui eu que te chamei. Fui eu que te escolhi. Fui eu que me manifestei para que você pudesse ser salvo. Então toda a glória da salvação é para Ele. Amém? Então, de repente, um dom pode estar travado em você por um conceito errado. E Paulo diz assim que nós não podemos ser ignorantes. Ou seja, eu não posso ter um conceito errado, porque se eu tiver um conceito errado, eu vou viver de forma errada. Por exemplo, você pode achar que os dons espirituais é simplesmente um poder de Deus e pronto. Mas não é somente isso. Os dons espirituais é uma manifestação do Espírito em nós, onde Deus espera que todos nós operemos por meio dele.
Então eu não posso ser ignorante. Eu não posso achar que Deus me deu um dom e eu não vou fazer nada com isso. Porque se eu ler lá em Mateus capítulo 25, nós vamos aprender em Mateus capítulo 25, que aquela parábola dos talentos. A um o Senhor deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E o Senhor quer que todo mundo multiplique. O único que não multiplicou, o Senhor ficou muito zangado com ele. Então nós temos que multiplicar o que Deus nos deu. Amém? Então nós vimos que nós não podemos ser ignorantes. O versículo 7 fala que a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E essa manifestação que é concedida nos coloca em vantagem. Fale comigo, vantagem. Então olha só, o diabo ele tem poder, mas Deus deu para a igreja poder. O diabo ele tem força, mas Deus deu para a igreja poder. O diabo faz as suas obras, mas Deus deu para a igreja poder. A igreja não é menor que o diabo. A igreja tem muito mais poder do que o diabo. Quem que é o cabeça da igreja? Jesus. Nós temos aprendido isso, eu tenho falado isso várias vezes. Jesus é o cabeça da igreja. Quem é o corpo? Somos nós. Amém? Então, se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós não podemos nos esquecer. O corpo não pode ser uma criança. Amém? O corpo tem que ser o corpo de um adulto. A igreja tem que ser adulta. Não pode ser o corpo de uma criança. A igreja tem que amadurecer na estatura do varão perfeito, que é Jesus. A cabeça é adulta, o corpo tem que ser adulto para corresponder ao que a cabeça vai fazer. Então olha só, o Senhor quer salvar a tua casa. Não há salvação sem guerra espiritual. Nossa, apóstolo, mas por que você está falando isso? É só ler Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós servimos o Deus desse século. Nós estávamos presos nisso. E Deus nos tirou disso. Colossenses capítulo 1, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não há salvação sem guerra espiritual. Então Deus quer que você amadureça para que toda a sua casa seja salva. Porque se você ficar como criança, você vai ficar vendo tudo o que está acontecendo de errado na sua família, nos seus pais, nos seus avós, e você vai ficar que nem uma criança, não se importando, porque criança não se importa com nada. Só que a cabeça é madura, e a cabeça quer agir. O corpo tem que ser adulto. O corpo precisa corresponder à cabeça. Eu, quando me converti, eu entendi isso, eu comecei a estudar a palavra de Deus, e toda a minha família se converteu. Porque Deus deu poder para o seu corpo. Fala para o teu irmão, Deus deu poder para a igreja. Amém? Então essa manifestação nos colocou em vantagem ao diabo. O diabo entrou com tranca-rua, tranca-mente. O diabo entrou com obras de bruxaria no meio da nossa família. O diabo fez com que as nossas casas fizessem pacto com ele. Idolatrias, feitiçarias, quantas coisas. Aí vem você no poder de Jesus, fala de Jesus para a tua família e o poder se manifesta e o diabo perde aquela casa. Porque o poder está sobre a igreja. Amém? Essa manifestação vem do Senhor. Bom, aprendemos isso também. E Deus deu isso para cada um com um fim proveitoso. Bom, aqui está a lista dos dons que nós já vimos. Vocês vão ver hoje que eu falei aqui, né? Já tenho falado. A lista é muito maior do que essa. Aqui são os dons que o apóstolo Paulo menciona e o apóstolo Pedro menciona. Em Romanos existe uma relação de dons, no capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 tem uma relação de dons. Efésios 4 e 1 Pedro 4. Aqui tem dons, só a relação dos dons. Você tem pelo menos um desse. Fala para o teu irmão, pelo menos um desse você tem. Amém? Pelo menos um você tem. Porque se você nasceu de novo, você tem um desse. E você não pode ser ignorante, achando que o que Deus te deu não vale nada. Vale. E isso faz parte do corpo. Ó, faz parte do corpo.
Então nós precisamos de todos os dons aqui para nós vermos essa manifestação. Muito bem, hoje eu quero falar de um dom, porque depois eu vou ministrar os outros dons, mas hoje eu quero falar um pouquinho. Olha o capítulo 12, versículo 31, que nós lemos. Entretanto, o quê? Procurai com quê? Com zelo os melhores dons. Vamos fazer uma pergunta aqui. Eu não sei se você já leu Coríntios, mas aqui no capítulo 12 ele fez essa relação dos dons, nós lemos. Capítulo 13 vai falar sobre o amor. E capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons de línguas e o dom de profecia. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que ele fala no versículo 31, entretanto, procure com zelo os melhores dons? Por que ele fala isso? Porque a igreja de Coríntios estava borbulhando de dons, mas principalmente os dons de línguas. E uma vez que estava aparecendo muito dons de línguas, todo mundo queria cada vez mais os dons de línguas. Olha o capítulo 14, versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Acharam? O que ele fala? E assim também vós, visto que desejais o quê? Já que vocês desejam dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Já que você quer dons espirituais, procure dons que edifiquem a igreja. Versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então Paulo está falando o seguinte: já que vocês estão todo mundo querendo dons de línguas, então vamos crescer, vamos progredir. Já que todo mundo quer falar sobre dons de línguas, então vamos orar para que vocês possam interpretar e não ficar somente orando em línguas. Então vamos entender algumas coisinhas sobre os dons. Vamos pegar aqui a palavra de Deus e vamos entender para a gente chegar na ministração do batismo. Primeira coisa, pergunta, me ajude. Dons de línguas é para todo mundo? Pode falar, fale comigo, não. Então, dons de línguas não é para todo mundo. É a primeira coisa que a gente tem que fortalecer. Segunda coisa, vamos lá. Dons de língua é sinal de espiritualidade? Não. Não, apóstolo. Quem ora em línguas não é sinal de espiritualidade? Não, não é. Olha 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13. Você está aí? 1 Coríntios 13? Olha o que diz, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver, serei como um bronze que soa, como o símbolo que retine. Ou seja, olha só, eu posso orar em línguas e não ter amor. Pode ou não pode? Pode, está escrito aí. Nós não podemos duvidar. Eu posso orar em línguas, falar a língua do homem, falar a língua de anjos, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Então, falar em línguas é sinal de espiritualidade? Não, não é. É um dom, mas não é sinal de espiritualidade. E por último, já falei aqui, né? Falar em línguas está associado à salvação? Não, porque salvação é pela graça. Meu irmão, acredite no que eu vou te falar. Se você não quiser acreditar em mim, leia nas Escrituras. Qualquer coisa que você colocar Jesus mais alguma coisa para ser salvo, já não tem mais salvação. Porque Jesus não vai dividir sua glória com ninguém. Olha só, testemunhas de Jeová. Você tem que ser testemunha de Jeová, tem que ler a sentinela para você ser salvo. Não dá. Fora que eles dizem que Jesus é um Deus menor. Mormons. Você tem que ler o livro de Mormons e tem que ser da igreja de Mormons. Então, para você ser da igreja de Mormons, precisa ser salvo. Qualquer coisa mais não tem salvação. Qualquer coisa que tenha mais, Jesus e mais, não tem salvação. Porque só quem salva é só Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Amém? Muito bem.
Bom, uma vez que a gente estabeleceu isso, vamos entender algumas coisas sobre a história. Ano de 100, no primeiro século, entre o ano 100 e o ano 200, nós tínhamos vários homens de Deus, Irineu, Alexandre, vários outros, de Irineu, que era de Lyon, pais da igreja, que oravam em línguas, desde o primeiro século. Porque na igreja tradicional foi ensinado o seguinte: as línguas pararam, as línguas cessaram. Só que no segundo século tinha gente que orava em línguas. Quando é que parou de orar em línguas? Quando chega no ano 400, que a igreja se torna uma igreja ligada ao Estado, a Igreja Católica Apostólica Romana, e os dons de línguas vão desaparecer. Por quê? É óbvio, uma associação do que é da igreja com o Estado, e a coisa começou a andar errada. Para ser salvo, você tem que aceitar Jesus. Agora, para ser salvo, é só ser batizado. Você entra na igreja. Batiza desde bebezinho para ser salvo. Então, os dons desaparecem depois dos 400 depois de Jesus. Mas eu não sei se você sabe, ainda hoje, existem igrejas católicas que o pessoal ora em línguas. No Espiritismo, ora em línguas. Eu não estou dizendo que isso são línguas de Deus. Eu estou dizendo que eles oram em línguas. No Espiritismo, tem línguas. No Espiritismo de mesa branca, algumas igrejas católicas oram em línguas. Novamente, não estou dizendo que é do Espírito de Deus, mas estou falando que, olha só, a igreja vem restaurando isso, ao ponto que hoje, até igrejas tradicionais reconhecem que os dons de línguas não acabaram. Igrejas batistas, igrejas presbiterianas, já reconhecem que os dons estão aí. Eles não querem para suas igrejas, mas eles reconhecem que eles existem. Então, já que esse dom, já que eu tenho que escolher, versículo 31 do capítulo 12, procurar com zelo os melhores dons, qual que seria a vantagem de eu orar em línguas? Porque talvez você fale assim, eu não preciso. Tudo bem, você não precisa. Mas deixa eu te mostrar algumas vantagens de orar em línguas. Vamos para o capítulo 14, versículo 2. Amém? Vamos ver algumas vantagens. O que está escrito no versículo 2? Pois quem fala em outra língua, não fala, senão visto que a ninguém o entende, e em espírito fala. Então, primeira coisa, quando eu oro em línguas, eu não estou orando para os homens, mas eu estou orando e me comunicando com Deus por meio dessas orações. Eu aprendi quando eu era mais jovem, que quando eu oro em línguas, os demônios não entendem o que eu estou orando. Porque tem a segunda coisa já associada aqui, que quem ora em línguas, ora mistérios. Quem ora em línguas, ora a Deus, e quem ora em línguas, ora... O que é um mistério? É algo que ainda não foi revelado, certo? Mistério é algo que não foi revelado. Quando você ora em línguas, você ora mistérios. E você não ora para homens, você ora com Deus. Existe uma vantagem de orar em línguas? Eu creio que sim. Porque eu vou me relacionar com Deus nessa oração. E eu vou estar trazendo para o meu ambiente mistérios. Mistérios. Duas coisas já vimos. Mas tem uma terceira coisa. Versículo 4. O que está escrito? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, quem ora em línguas, edifica o seu espírito. Bom, começamos a ver três coisas já que são interessantes de orar em línguas. Eu falo a Deus, os demônios não entendem.
Eu trago revelações de mistérios. Esses mistérios, se eu interpretar, eu tenho vantagens. Se alguém interpretar, nós temos vantagens. Mas quando eu oro em línguas, eu falo a Deus e trago mistérios. Mas tem uma terceira coisa. Quando eu oro em línguas, o que é edificado? O meu espírito, não é a minha mente. Quando eu oro em português, eu oro com a minha mente. Eu estou pensando no que eu estou falando. Sim ou não? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente ora e nós estamos pensando no que nós estamos falando. Porque às vezes nós falamos e nem pensamos no que nós estamos falando. Vai no automático. Agora, quando eu oro em línguas, eu falo com Deus, trago para esse ambiente mistérios que podem ser revelados mediante interpretação, discernimentos, e isso vai edificar o meu espírito. Mas olha o versículo 14 do capítulo 14. Porque, acharam o versículo 14? Amém? Porque se eu orar em outra língua, o quê? O meu espírito ora. Mas tem uma palavra aí no original. O que está escrito? Ora o quê? Então, tem alguém que ora que não é de fato, que não é de verdade? Eu acabei de falar. Às vezes a gente pode orar em português e não estamos nem prestando atenção no que nós estamos orando. Sabia? Uma vez eu estava numa igreja, vou contar para vocês. Uma vez eu estava numa igreja, estava eu e a Adriana, nós éramos novinhos na fé, chuf. Nós estávamos orando lá, e nós estávamos numa igreja com muito fervor. Eu não estava acostumado com aquilo, mas eu estava lá. E estava glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco um irmão falou assim, porque o diabo está matando muita gente. Um irmão gritou, glória a Deus. Eu abri os olhos. Falei, estou no lugar errado. O diabo está matando, o outro gritou, glória a Deus. Nem pensou. Falou sem pensar. Entendeu? Eu já estive assim, num lugar assim. A pessoa falou sem pensar. Então ele está falando, olha, 4 coisas já interessantes sobre orar em línguas. Eu oro em línguas, eu falo com Deus. Meu espírito fala com Deus. Eu trago mistérios para esse ambiente. Coisas que é do espírito. Eu edifico o meu espírito e eu oro de fato. Ou seja, a minha oração é uma oração que está acontecendo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui? Estamos lendo junto aqui? Estamos aprendendo? Então, por que eu tenho que desejar esse dom? Se eu desejo o dom de línguas, o versículo 12 do capítulo 14 diz que então eu tenho que progredir. Por exemplo, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se você já ora em línguas, o que você tem que pedir para Deus agora? A interpretação. Amém? Porque só orar em línguas não é o alvo. Olha de novo, capítulo 14, versículo 12. O que está escrito? Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outras línguas, deve orar para que possa. Então, se eu já oro em línguas, eu tenho que orar a Deus para interpretar, para que o corpo seja edificado. Você já viu pessoas orando em línguas? E às vezes ela está orando em línguas, ela está no maior fervor, mas não tem interpretação. E nós temos que perguntar, o que está acontecendo? Ela está sendo edificada, mistérios estão sendo trazidos para o local, o espírito dela está sendo edificado, ela ora de fato, mas e nós? Não está acontecendo nada com a gente. Por isso que nós temos que pedir para interpretar. Não é para gritar. Tem gente que começa a orar em línguas, começa a gritar. Como se orando em línguas, gritando, fosse fazer alguma coisa diferente. E a Bíblia diz que não é pelo volume, mas é pela interpretação que nós vamos ser edificados.
A interpretação é muito importante para nós. Se você não ora em línguas, seria bom você buscar esse dom. Você é obrigado a ter ele? Não. Mas seria bom ter. Por que seria bom? Você vai ser edificado, vai orar a Deus, vai ter uma oração de fato e vai trazer mistérios para esse ambiente. Então seria bom procurar esse dom. Seria bom desejar esse dom. Agora, olha, vamos só ver uma coisa que eu falei para vocês sobre dons, né? Que essa lista aqui pode ser maior. Olha o versículo 15 que está escrito, do capítulo 14. Vou pegar o versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. E agora? Que mais? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a... Cantar com o espírito. Volta lá a minha lista. Cadê minha lista? Eu não acho nenhum dom de cantar aqui. Você achou algum dom aqui de cantar? Não. Então deve ter muito mais dons do que a gente imagina. Porque ele está falando que cânticos espirituais também são do Espírito. Já viu pessoas que às vezes elas estão no meio da unção e começam a ter aqueles sons diferentes de cânticos? São cânticos do Espírito. Também é do Espírito, é um dom. Não está na nossa relação. Mas acontece. Amém? Então vamos lá. Então orar em línguas é uma coisa que é importante. Agora vamos avançar sobre uma questão. Como é que eu vou orar em línguas? Então agora eu preciso contar para vocês uma experiência muito rápida para depois você entender como é que isso funciona. Vocês sabem que eu me converti numa igreja tradicional. Eu fui para o seminário quando eu tinha 21 anos de idade. Eu não sabia nada de Deus e de Bíblia. E eu fui estudar a Bíblia. Eu fiz 2 seminários tradicionais. Um eu fiquei 5 anos, o outro eu fiquei 2 anos. E eu fui treinado para não acreditar nos dons de línguas. Eu fui treinado. Eu sabia tudo que você pode imaginar na Bíblia para falar que os dons acabaram. Não existe. Fui treinado. E eu aprendi que só ora em línguas, olha só ora em línguas quem quer, quem já ouviu e quem aprende. Quem quer, quem já e quem aprende. Bom, eu nunca quis, eu nunca tinha ido numa igreja pentecostal, eu nunca tinha ouvido alguém orar em línguas e aprender muito menos. Ok? Um dia eu estou com a Adriana na nossa igreja, não tenho como contar tudo isso, num momento de cura interior de uma moça, eu já estava revoltado com aquilo, já não aceitava a cura interior, e aí o moço falou assim para a moça, uma moça cheia de problemas, o moço falou assim, você precisa orar em línguas. Quando ele falou isso, eu já fiquei, imagina, fiquei muito mal. 6 anos de seminário, 6 anos de teologia, não existe isso. E ele vai fazer a moça orar em línguas. Aí ele fala assim para a moça, começa a repetir comigo. Olha, para aprender a orar em línguas tem que aprender. Olha, ele vai ensinar ela. Esse negócio não existe. Aí, irmãos, ele começa a falar, Ramacaba. Nossa, quando ele começou a fazer isso. Pode imaginar eu? Isso não existe. Esses caras, tá vendo como não existe? Tem que ensinar. Os dons acabaram. Quando eu estava falando isso para Deus, a minha língua começou. Irmãos, presbiteriano. Eu comecei a suar frio. E minha língua não parava.
Já assistiram aquele filme Poltergeister? O Fenômeno? Eu falei, tem um negócio dentro de mim, eu vou morrer, vou explodir. É um demônio. Eu pensei, eu falei, é um demônio. Aí eu estava com a Adriana, o casal assim, eu falei assim, eu estou passando mal. Eles, o que você está sentindo? Eu falei, um negócio aqui na minha língua. Você vai orar em línguas. Eu falei, não vou orar nada, sai de perto de mim. Vou orar em línguas. Aí eu encostei na parede, eu comecei a gritar. Um presbiteriano gritando, irmãos. Não, vocês não imaginam o que é isso. Vocês nem imaginam o que é isso. E eu comecei a gritar. Daqui a pouco eu falei, me solta, me solta. E eles falaram, ninguém está te segurando. Eu saí dali, entrei no meu carro, suado. A Adriana não falava comigo, eu não falava com ela. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, eu estou endemoniado. Isso é demônio. E se eu estou endemoniado, eu não sou nem salvo. Porque naquela época eu acreditava que o crente não podia ficar endemoniado. Eu não sabia essas diferenças, não sabia nada. Eu era um tradicional, um legalista. Se alguém na igreja começasse a tocar um louvor e na igreja começasse a fazer assim, ó, eu tocava na pessoa e falava assim, aqui não, pode parar. Eu era hiperlegalista. Cheguei em casa, no apartamento, eu falei, meu Deus, estou endemoniado. Eu falei para a Adriana, eu já ouvi falar que quando o demônio manifesta, ele quebra tudo. Então você faz o seguinte, eu vou entrar no quarto, você fecha a porta. Se eu começar a quebrar as coisas, você chama o bombeiro, chama o resgate, chama quem que você quiser, chama teu pai, tua mãe, chama alguém, porque eu estou mal. Vou ver o que vai acontecer comigo agora. Eu entrei e eu ajoelhei na cama, do lado da cama, e eu comecei a orar em línguas. Só que eu entendi o que eu orava. E o Senhor falou coisas muito difíceis para mim. Falou que eu era um blasfemo. Falou que eu estava perseguindo a igreja dele. 6 anos de seminário. Escutar tudo isso de Deus. E eu levantei dali. Minha cabeça, eu não sabia mais o que fazer com a minha vida. Minha igreja tradicional. Aí tinha um presbítero na igreja. Não, aí só, olha só. Ninguém sabia que eu tinha recebido o Espírito Santo. Que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Passaram-se uns meses, vem um profeta, um pastor da África do Sul, pregar lá na minha igreja. Esse pastor se chamava Ernest Higgins, não sei se ele está vivo ainda, ele ressuscitou mortos na África do Sul. E o meu pastor conhecia ele e trouxe ele. Esse homem estava num jantar, num almoço com a gente, eu e a Adriana sentados no fundo, os presbíteros tudo aqui na frente, nós estávamos sentados no fundo. Aquele homem falava, daqui a pouco ele olhava para mim. Ele falava e ele olhava para mim. Eu falei, ai meu Deus, esse negócio não vai dar certo. Ele falava e olhava para mim de novo. Daqui a pouco, aquele homem falando em africânsio, meu pastor traduzindo, aquele homem apontou para mim e falou assim, você ora em línguas. Ninguém sabia. E ele me dedando ali na frente de todo mundo. Eu não falei para ninguém. Morrendo de vergonha, sem saber o que fazer com aquilo. Aí ele falou, você ora em línguas. O meu pastor traduziu, você ora em línguas. Todo mundo já ficou assim. E eu mais ainda, né? Aí ele falou, você ora em línguas. Aí eu abaixei a cabeça. Aí ele gritou, você ora em línguas. Bom, eu já não tinha mais dúvida nenhuma. Sobre dom, sobre profecia. Fui assaltado em São Paulo. Levei 2 tiros num assalto. Quando eu namorava com a Adriana, eu falava para ela que eu ia ser um pastor aqui no interior, mas eu tinha me esquecido dessa promessa. E aí eu cheguei para o meu gerente e falei para ele, me manda para o interior. Ele falou assim, tem uma vaga em Araraquara, você quer ir? Você conhece? Eu falei assim, eu não consigo nem falar o nome de novo dessa cidade. Como que fala? Ele falou, Araraquara. Eu falei assim, não sei falar isso, como que fala? Nem sei onde está isso no mapa. Acabei vindo para cá. Cheguei aqui na igreja, ninguém me conhecia. E eu comecei então a me abrir para o Espírito Santo, porque já que ninguém me conhecia, eu deixei o Espírito Santo começar a fazer. Só que tinha um presbítero lá, eu tenho que chegar nisso para você entender o que nós vamos fazer aqui. O presbítero falava assim para mim, o nome dele é Romeu Maffei,
gastroenterologista, um amor de pessoa, é um amigo meu até hoje, está vivo, um senhor. Ele falou assim para mim: Edson, ora em línguas. Eu falei: eu não sei fazer isso. Você tem que orar, ora em línguas. Eu falei: como que eu oro em línguas? Eu não sei como é isso, como que dispara esse negócio? E eu ficava esperando esse disparo. Porque eu achava que o Espírito Santo ia começar a orar em mim. E que eu ia ser tomado e eu ia falar em línguas. Não, eu achava isso. E vou te falar, você talvez esteja esperando isso. Talvez você esteja esperando isso. O dia que o Espírito Santo me tomar, só que eu aprendi uma coisa na Bíblia. O Espírito Santo não nos possessa, ele não vai possessar você, possuir você. Quando um espírito possui, a pessoa perde os controles. O Espírito Santo não faz isso. Então não adianta você esperar isso, que ele não vai fazer isso. Eu tive que começar a entender que o Espírito Santo ele esperava que eu desse o start, não ele. Eu tive que começar a entender o que é línguas. Então, agora que eu contei todo esse meu testemunho, vamos entender algumas coisas para a gente ter a ministração? Vamos lá? Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá. Primeiro, onde que as pessoas bloqueiam o dom? Como que as pessoas bloqueiam o dom? Primeira coisa, elas bloqueiam porque elas falam assim: essa pessoa está sempre falando as mesmas palavras. Já viu gente pensando assim? Pergunta para o teu irmão: você já viu alguém pensando assim? A pessoa fala assim: ele só fala a mesma coisa. Que dom que é esse? Bom, então começa a pergunta assim: o que é a mesma palavra, sendo que não existe palavras para o Espírito? Eu posso estar falando as mesmas palavras, mas quem disse que aquilo que eu estou falando, que é sempre as mesmas palavras, é o que o Espírito Santo está orando? Abre lá em Romanos capítulo 8, rapidinho, rápido. Romanos 8. Versículo 26. Acharam? Se você não achou, leia aqui atrás. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos, suspiros inexprimíveis, sem expressão de palavras. Então, quando o Espírito Santo se manifesta, ele se manifesta sem expressões de palavra. Não adianta você vai bloquear Deus em você se você começar a falar alguma coisa, você falar: eu estou falando sempre a mesma coisa. Mas quem disse que aquilo que você está falando é a mesma coisa? Essa é a primeira pergunta. Não é. Vamos para a segunda coisa que trava. Bom, a pessoa tenta entender então esse som. Já que ela está falando, assim como ela fala em português, ela entende, ela quer entender. Se você entender, isso é tradução, é interpretação. Mas é um som de gemido. Você não precisa querer entender. Eu só fui aprender isso depois. Porque eu falava e eu queria entender. Mas se eu entender, é interpretação. Então eu não preciso procurar entender. Eu tenho que liberar o Espírito Santo em mim. Mas tem uma terceira coisa. A pessoa fica esperando, que nem eu falei aqui, no meu caso, algo sobrenatural acontecer. Então olha só, eu fui batizado com o Espírito Santo. Agora presta atenção. Não é assim que você começa a orar em línguas porque você quer. Você tem que receber o batismo do Espírito Santo. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, com o dom de línguas, você vai ver que Deus vai te dar alguma coisa para você começar a falar. E aquilo que está vindo na tua mente, você tem que produzir. Não é uma possessão. Abre em 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ver algumas coisas? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 23. Acharam? Olha o que diz. Vamos pensar, nós somos seres inteligentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem
a falar em outras línguas, no caso de entrar um indulto, né? Aqui está falando de alguém que vai receber, ou incrédulo, não dirão, porventura, que estáis loucos? Bom, olha só o comecinho do versículo. Se todos da igreja se reunirem e se puserem... Deixa eu te fazer uma pergunta. Paulo está falando aqui que é alguma obra do Espírito Santo ou é da igreja? Vai, responde, você tem que responder. Ele está falando que isso aqui é uma obra do Espírito Santo, que está todo mundo reunido, o Espírito Santo vem, todo mundo começa a orar em línguas, ou é uma obra da igreja? Você vai ver que é da igreja. Ah, mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo caiu sobre eles, eles passaram a falar em outras línguas. Ali não eram línguas como essas daqui. Ali eram línguas que as pessoas conheciam, porque ali o objetivo era salvar as pessoas. Atos 2 não tem nada a ver com as nossas línguas. Essas línguas aqui de 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14 são línguas estranhas. São línguas do Espírito. A de Atos 2, todo mundo entendia a língua um do outro. Aquele que era da Inglaterra, eu estou falando, né? Mas quem era da Inglaterra ouviu a sua língua materna, quem era da Grécia a sua língua materna, do Japão sua língua materna. Ali fala de várias línguas. Aqui não, aqui são línguas. Vamos para outro versículo. Versículo 27. Acharam? Olha só. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, quanto muito 3. E isso sucessivamente. E haja quem? Vamos lá, pessoal, me ajuda nesse versículo. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito? Então vamos lá. Se é uma coisa que o Espírito Santo vai derramar em você, como é que alguém pode falar, Espírito Santo, peraí, já deu 1, 2, 3 e não dá. Está entendendo? É algo do Espírito ou é algo da igreja? Vamos lá. É a igreja que decide orar em línguas ou é o Espírito Santo que leva a igreja a orar em línguas? Bom, o Espírito Santo vai manifestar, mas quem toma a decisão é a igreja. Por exemplo, o Espírito Santo está em mim. Se eu quiser começar a orar em línguas agora, eu começo a orar em línguas agora. Eu posso orar em línguas agora. Mas quem toma a decisão de começar sou eu. Porque olha só, quando estiverem reunidos, um começa, o outro começa, o terceiro até pode, o quarto já não, o quarto você para. Mas eu vou mandar o Espírito Santo parar? Não, mas eu vou mandar a igreja parar. Aí você vai falar assim, bom, isso aqui é uma regra para a igreja? Não, não é. Isso aqui é uma regra para Coríntios. Tem várias regras aqui que não é para nós. Por exemplo, aqui tem regra de que o homem não usa cabelo comprido. Tem vários homens aqui de cabelo comprido. Não precisa cortar. Isso aqui era uma regra para eles. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me olhando com uma cara. Então, as línguas, não importa se eu falo sempre a mesma palavra, eu não tenho que ficar tentando entender isso na minha mente, eu não preciso ficar preocupado se isso tem algum tipo de organização, esse som tem organização, e não é algo que o Espírito Santo vai me tomar. Olha mais um versículo, versículo 32 do capítulo 14. Versículo 32. Ora, o espírito dos profetas estão o quê? Você sabe o que é um profeta? É aquele que é tomado para falar algo pela parte de Deus. O espírito do profeta, ele tem controle, ele tem que ter controle. E a pessoa de línguas? Porque se a pessoa está orando em línguas, ela começa a gritar, e você fala para ela, aí, baixa o som. Aí eu não tenho controle. Está endemoniado. Como assim não tem controle? Todo mundo tem controle. Não é uma possessão. Estão entendendo? Amém? Eu estou brincando que está endemoniado. A pessoa está na carne, está fazendo do jeito dela. Também pode estar endemoniado. Então, agora que eu tenho essas informações,
eu queria dar essa oportunidade para você, para que o Espírito Santo possa te batizar. Você não pode começar a orar em línguas porque você está escutando alguém. Você tem que orar em línguas porque o Espírito Santo vai derramar sobre você o dom. Amém? Então, como é que funciona? Vamos lá, agora vamos colocar em prática. Eu tenho que querer o dom. Se eu não tenho o dom de línguas, eu tenho que querer o dom. Se você já tem o dom de línguas, você tem que querer qual dom? De interpretação. Você tem que pedir para Deus, Senhor, me dá a interpretação. De repente o irmão que está do teu lado começa a orar em línguas e você começa a ter algum entendimento daquilo que ele está orando. Você precisa treinar isso. Porque, novamente, isso não é possessão. Isso é uma decisão nossa de fazer as coisas acontecerem. O Daniel não está aqui, o Daniel Brondino. O Daniel Brondino, em toda casa que ele entrava, ele perguntava, você tem alguma dor? A pessoa falava, tem uma dor. Ele orava com a pessoa era curada. Era uma decisão dele. Se ele não orasse, o Espírito Santo não ia fazer nada. Ele orava, o Espírito Santo fazia. Porque o Espírito Santo não nos possui, ele nos enche. É diferente. Eu não sei se você sabe, eu vou falar uma coisa que talvez você vai ficar meio confuso, mas nem demônios possui. Porque na palavra possessão não existe possessão no original. Existe possessão no português. Porque se eu for possuído, eu vou chegar lá no céu e vou falar assim, Deus, eu matei aquele cara porque eu fui possuído, não tenho culpa. Então não tem possessão, tem endemoniamento. Endemoniamento tem. Porque senão eu tiro a minha culpa. Então vamos voltar para o dom de línguas. Primeira coisa, eu preciso pedir para Deus o batismo do Espírito Santo com línguas. Porque se você já recebeu o Espírito Santo, você precisa receber o dom de línguas. Se você recebe o dom de línguas, como é que você vai saber? Bom, agora é muito pessoal. O meu foi bem diferente, amém? Se você quiser receber igual ao meu, já é você. O meu foi bem diferente. O meu, Estevão, o meu eu não tive ninguém para me ensinar como eu estou ensinando vocês. O meu foi no fórceps. O meu foi na dificuldade. O meu foi, se Deus não me dá o batismo de línguas naquele momento que eu estava vendo aquele homem ensinar a mulher a orar em línguas, até hoje eu ia estar travado, eu nunca mais ia acreditar em nada. Então Deus teve que agir lá naquela hora. Deus olhou e falou, vão destruir meu filho. E aí o Senhor me deu o batismo ali, eu sendo tradicional. Quase morri, achando que estava endemoniado. E era o Espírito de Deus. Então, como funciona? Você precisa pedir para o Espírito Santo te batizar com línguas. Aí, você pedindo isso, se você sentir que algumas palavras você pode falar, você tem que começar a soltar essas palavras. Não interessa, cada um tem um jeito. Uns falam isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo. Comece a soltar as palavras. Porque para você pode não ter significado, mas existe um significado no Espírito, que vai trazer revelação, mistérios, vai edificar o teu corpo, o teu espírito com o Senhor, vai fazer uma oração de verdade nesse lugar. Então você tem que soltar. Não adianta você ficar esperando, não, o Espírito Santo vai me pegar e eu vou começar a gritar aqui, porque eu vejo às vezes um orando alto, outro orando, a pessoa foi tomada ali. Não foi tomada nada, é a pessoa que está orando. Ela tem controle daquilo. Ela começa e para a hora que ela quer. Porque se a pessoa falar, não tenho controle, está errado, alguma coisa está errada. Tudo bem? Tudo bem? Orar em línguas é muito importante. Orar em línguas vai te levar para um outro mistério. Não vai te fazer você ficar melhor que ninguém, mas vai levar você a ter um mistério na sua vida. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Você que já ora em línguas, você precisa pedir para Deus a interpretação. Mas você que não ora em línguas, você precisa desejar esse dom. Você precisa desejar o dom. Então, como que a gente faz? Eu quero que os pastores, os nossos líderes venham aqui para frente, por favor.
porque nós temos que orar com você. Não deu tempo de mostrar, mas o apóstolo Paulo, ele impunha a mão sobre as pessoas e as pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo. Então nós precisamos impor mãos e orarmos juntos. Se no meio dessas orações você sentir que alguma coisa está dentro de você, você sente, como que é isso? Cada um é de um jeito, pessoal, não tem como eu explicar. Eu tenho algumas palavras que eu estou querendo soltar. Solta essas palavras. Você tem que falar. Não adianta você esperar que o Espírito Santo vai pegar a tua língua e vai fazer. Comigo foi diferente, porque eu precisava desse tranco. Você não precisa. Você pode liberar. Então, primeiro nós vamos orar. Eu vou orar em português, nós vamos orar. E vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos encher. Amém? E depois nós vamos impor mãos sobre você que quer receber o dom do Espírito Santo. Nós não vamos ficar só orando, nós vamos impor mãos. Então, se vier muita gente, não tem problema. A gente vai impor mãos e vamos orando. E você deixa o Espírito Santo fazer a obra em você. Mas você tem que liberar. Feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra é tão maravilhosa e nós sabemos que o Senhor quer fazer algo diferente em nós, que o Senhor quer nos capacitar para podermos enfrentar esse mundo perverso. O Senhor nos deu armas, o Senhor nos deu até uma forma para orarmos, onde o diabo não sabe o que nós estamos falando. O Senhor nos deu uma forma de orar, onde a nossa oração é eficaz, a nossa oração é eficiente e eficaz, porque nós não oramos com a nossa mente, nós oramos no Teu Espírito. Senhor, eu quero pedir nesse momento que o Senhor nos capacite aqui. E que aqueles para quem o Senhor tem que batizar nessa noite, o Senhor traga o Teu batismo. Para aqueles que precisam deste dom, que querem esse dom, Senhor. O Senhor disse na Tua palavra para nós procurarmos com zelo. Senhor, nós sabemos que zelo é um amor, é um interesse, é um desejo, é aquele sentimento de preservar. Nós queremos que tudo que o Senhor tem nos dado seja preservado, seja guardado, ó Deus, seja precioso para nós. Os Teus dons são preciosos, Senhor. E eu quero pedir nesta noite, abençoa-nos com o Teu derramar do Teu Espírito. Espírito Santo, vem manifestar agora esses dons sobre nós. Receba, peça para Deus, Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito. Fale para Deus, derrama, me batiza, Senhor, nessa noite. Eu quero. Fale para Deus, eu quero. Senhor, derrama Teu Espírito sobre nós. Derrama a Tua porção. Derrama, manifesta sobre nós os Teus dons. Derrama, Senhor, derrama sobre os Teus filhos, derrama sobre este homem que há anos está querendo falar em línguas e não consegue, e já recebeu, mas não conseguiu porque estava travado. Destrava agora, Senhor, dá as palavras, libera esse coração, Senhor, desse homem, para que ele possa começar a falar agora, porque ele já recebeu. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Vamos trazer os mistérios de Deus para esse lugar. Você que tem cânticos espirituais, receba, manifeste os cânticos espirituais. E você que quer receber desse dom, fica onde você está, continua pedindo para Deus. Fale, Senhor, me batiza. Me batiza. E se você está recebendo alguma palavra diferente, solta, libera essas palavras. Deixa o Espírito Santo se manifestar no meio dessas coisas que você não entende, que nós nunca vamos entender. Nós nunca vamos entender, porque é do Espírito. São gemidos inexprimíveis.
Shorekandareleba, shorelebalaba, saralabas. Rokolobalaba, sherelebala, suriandereleba, sharakandaralaba, sharalabas. Derrama teu espírito, Senhor. Derrama teu espírito. Derrama teu espírito, Senhor. Derrama teu espírito, Senhor. Batiza, batiza nessa noite. Batiza-nos, ó Deus, com o teu poder. Batiza-nos com outros dons. Traz agora a interpretação de línguas. Traz interpretação, Senhor. Nós queremos ouvir os teus mistérios. Rokolobasharalabalabasharalabalabas. Rokolobalabalabasharalabalabas. Se você quer que alguém coloque as mãos sobre você para orar com você sobre o batismo, e você precisa, você está sentindo, eu quero ir lá para frente, vem aqui para frente. Se você precisa que alguém coloque as mãos sobre você para orar em línguas, vem aqui para frente, deixa a gente orar. Você que já ora em línguas, continua orando em línguas, não pare. Deixa o Espírito Santo se manifestar nesse lugar. Se você não ora em línguas, vem receber imposição de mãos. Você quer orar em línguas? Vem aqui para frente. Deixa alguém orar por você. Os ministros que estão em volta aí, pode chegar junto, abraça. Comece a orar juntos. Comece a orar juntos. Comece a orar juntos. Espírito de Deus, vem encher a tua igreja. Vem capacitar a tua igreja para esse algo novo. Vem capacitar a tua igreja, Senhor, com poder, Senhor, para vencer as trevas, para destruir toda a operação do mal. Receba, vocês que estão aqui na frente, receba o que você deseja, receba, que o Espírito Santo se derrame sobre você, que o Espírito Santo te dê o que você está pedindo. Receba. Você que está aqui na frente, solta as palavras que o Espírito Santo está colocando em você. Você que está aqui na frente, solta a tua boca. Deixa o Espírito Santo trazer as palavras. Senhor Deus, batiza, Senhor Deus, batiza, Senhor Deus. Você que ora em línguas, eu preciso de mais gente aqui, ó, para orar com eles em línguas também, ó. Vem gente que ora em línguas, vem do lado deles, ó. Vem um homem aqui, ó. Paulo, vem cá, Paulo. Vem orar aqui, ó. Vem orar com ele aqui. Quem ora em línguas, vem para frente, chega perto deles aqui. Vamos orar com eles. Ora com ele, Paulo. Ora com ele. Espírito de Deus, 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 marca. Abre a boca, Edmilson. Abre a boca, Edmilson. Deixa o Espírito Santo se manifestar em você, Edmilson. Abre a boca, meu irmão. Deixa o Espírito Santo se manifestar. Não tente entender aquilo que o Espírito Santo pode estar fazendo. Derrama teu poder, Senhor. Derrama teu poder sobre a tua igreja. Derrama teu poder, Senhor. Derrama teu poder, Espírito de Deus. Você que já ora em línguas, pede para Deus: Senhor, me dá o dom de interpretar. Me dá o dom de entender o que eu estou orando, Senhor. Oh Deus, derrama teu poder entre nós, Senhor.
Derrama teu poder entre nós, Senhor. Derrama teu poder, Senhor, sobre nós. Derrama teu poder sobre nós. Derrama teu poder sobre nós. Ora com ele em línguas, para ele escutar. Ó Espírito Santo de Deus, traz o teu dom, traz o teu poder, Senhor, traz o teu dom. Traz o teu dom. Ó Espírito de Deus, traz a tua graça, traz o teu poder. Traz o teu poder, Senhor, traz o teu poder. Receba, 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 receba. Ó Senhor, traz sobre nós o teu dom, Senhor. Você que ora em línguas, ora com alguém que está do teu lado que também ora em línguas. Abraça ela e comece a orar os dois em línguas. Veja se alguém consegue entender o que o outro está falando. Comece a orar com alguém que está perto de você que ora em línguas. Veja se você começa a se você entende alguma coisa do que é falado. Oh Deus, traz o teu poder, traz o teu poder. Traz o teu poder sobre nós, Senhor. Xerebai, ela suricandara la xaralabas. Uraba xerere andara la baxaralaias. Ureba suricandara la xaralabalabas. Ureba xaracandara la baxaralabalabas. Ureba scandara la balabashara candara la baxaralabas. Shiribala surikandara la bashara la balabas. Rabala bashara kandara la shara la balabas. Rabashiri kandara la bashara la balabas. Ura bashara la balabas. Sarakandara la bashara la balabas. Ura bashore kandara la bashara la balabas. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Chore balaba, chore candara laba, chara laba, sara labais. Rabachara candara laba, laba, labas. Rabalaba, chara laba, suri candara laba, chaias. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus. Ore bachara laba, labas. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, perto, ora em línguas, ora em línguas. Ora em línguas, ora em línguas. Bashara lava labas. Ore shara kandara lava shara labas. Ore bashiri kandara lava shure andara lava shara labas. Ore kandara la shara lava labas. Ore shiri balabas. Ore kandara lava labas. Eu vou entregar o que o Espírito Santo está falando comigo aqui. O Espírito Santo batizou muitas pessoas aqui. E não foi porque eu pedi, é porque Ele é Deus e Ele faz assim.
Ele está deixando algo muito claro no meu coração. Não é porque nós pedimos, mas é porque Ele batiza, Ele traz. Fechem seus olhos, por favor. Fechem seus olhos. Porque eu sei como isso funciona, porque já aconteceu comigo. Quem aqui começou a falar alguma coisa estranha e você foi soltando suas sílabas e você começou a sentir alguma coisa diferente? Quem aqui teve algum tipo de... Você não orava em línguas, mas começou a sentir algo diferente? Você começou a balbuciar alguma coisa diferente? Ou já recebeu de vez? Quem aqui teve experiência nova? Levanta a mão. Quem teve? 1, 2, 3, 4, 5. Muita gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Fique com seus olhos fechados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que nós precisamos fazer. Amém? Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, disse o apóstolo Paulo. Eu fiz isso na minha vida. Quando eu recebi alguma coisa de Deus, eu ficava sempre com aquele negócio assim, será que isso não é da minha carne? Será que eu não estou inventando? Será que eu não estou eu fazendo uma coisa errada? Produzindo o que não é de Deus? Eu sempre tive esses problemas. Então eu vou te falar como que eu resolvia isso. Eu ia para minha casa, porque também não é hoje, não é amanhã, são momentos. Eu ia para minha casa e eu criava momentos onde eu colocava uma música de adoração e eu fechava meus olhos e começava a adorar a Deus. E aí a coisa ia acontecendo. Eu comecei a sentir como é que Deus ia fazendo e a minha liberdade em orar. Comece a fazer isso. Sente na sua casa, se ajoelhe, coloca o teu celular do lado com uma adoração que você gosta. Sabe aquela adoração que você fala, isso aqui me faz chegar no céu. Coloca aquela música que te faz chegar no céu e começa a orar. Não em português. Deixa o teu espírito quietinho ali e fale para Deus, me batiza. E se você já sente que você foi batizado nessa noite, deixa acontecer. Libera as palavras. Você tem que liberar as palavras, porque aí o Senhor vai te dando essa liberdade de você começar a construir línguas que não tem sentido nenhum, mas que o Espírito Santo está no controle disso. Tenha você teu tempo com Deus, para você desenvolver esse mistério de falar em línguas. De repente vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Acontece muito comigo. Às vezes eu estou orando em línguas e o Espírito Santo começa a me dar entendimento do que eu estou orando. Tem hora que eu estou orando em línguas e eu não estou entendendo nada. Mas daqui a pouco minha mão, eu começo a bater palma, começo a bater o pé. Aí eu vejo que o meu espírito está guerreando. Eu não estava nem pensando em guerra. E eu estou orando e eu estou vendo que minha mão está... Estou batendo palma, estou batendo o pé, estou fazendo com os braços movimentos. E aí eu vejo que eu estou numa luta. E eu nem estava pensando em lutar. Então, existem muitas maneiras do Espírito Santo se manifestar em nós. Mas você tem que dar esta liberdade para Ele. Não adianta você ficar esperando Ele te possuir, porque Ele não vai te possuir. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer por esse momento, pela tua visitação nesse lugar. E eu quero pedir que todos os que receberam do teu batismo nesta noite, possam receber da tua manifestação. Senhor, que ninguém aqui deixe de experimentar, ó Deus, essa experiência de falar em línguas. Pelo contrário, que eles possam receber essa liberdade e começarem a falar aquilo que eles não entendem, mas que serão edificados no teu Espírito. Abençoa a tua igreja com poder, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, com sinais e maravilhas. Abençoa a tua igreja para expulsar demônios, para curar enfermos, para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Abençoa a tua igreja para que amanhã eles possam desfazer obras que estão lá fora do diabo. Abençoa a tua igreja para ver a salvação da sua casa.
Abençoa a tua igreja com mistérios. Abençoa a tua igreja, Senhor, com revelações que vêm do alto. Abençoa, Senhor, abençoa esses meus irmãos. Abençoa a minha vida, para que amanhã nós possamos experimentar do Senhor. E que toda a honra e glória seja dada a Jesus, que está sentado no trono. A Ele a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Pode aplaudir o Senhor. Toda a glória ao teu nome, Senhor. Te adoramos. Aleluias. Procure ter esse momento na sua casa. Coloca um louvor que você fala, esse louvor me leva para o céu. Coloca lá. Comece, solta, deixa acontecer. Deixa o Espírito Santo começar a fazer. Amém? Deus te abençoe. Uma boa semana. Quem comprou camiseta tem lá atrás. As roupas do brechó estão aqui do lado. Vai na paz. Até quinta-feira nós continuaremos caminhando nessa direção. Quem precisar de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você que precisa de alguma oração que você ainda não recebeu. Amém?